Fala, meus amigos, como é que vocês estão, rapaziadinha? Hoje, carro vlogzão de domingo, queria conversar um pouquinho com vocês sobre algumas percepções que eu tive depois assim de ter entrado em contato pela primeira vez na minha vida com a comunidade automotiva, ou melhor, com uma comunidade automotiva, até porque existem muitas, e falar também sobre algumas percepções muito positivas sobre isso, que, cara, me deixa muito animado, não só para gerar mais conteúdo aqui nesse canal, mas também para entrar mais em contato, fazer mais parte dessa comunidade. Mas, antes de qualquer coisa, vou pedir para vocês a inscrição no canal, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, comenta aí também, após o vídeo, o que você concorda ou discorda de alguma coisa que eu vou falar aqui. Beleza, meus amigos? Então, bora nessa! Bom, por que eu achei importante, sim, falar sobre isso? Cara, basicamente porque, assim, como eu havia dito no começo, essa é a primeira vez que eu entrei em contato fisicamente com uma comunidade automotiva. Isso é uma coisa que eu sempre falo aqui pra vocês nesse canal, galera. É sempre bom você entrar em contato com alguma comunidade automotiva do seu carro, principalmente aqui do Bravo, né? Eu falo muito do Bravo porque o Bravo ele é um carro totalmente desvalorizado, desconhecido. Quem não conhece muito olha com maus olhos. Muita gente prefere, quando vai pegar ali primeiro, segundo, terceiro carro, tanto faz, elas preferem sempre ou pegar um carro mais simples. Hoje em dia, no geral, o mercado automotivo tá assim. O cara vai pegar o primeiro carro, a galera sempre recomenda Palio 1 Celta Gol. Ponto, acabou. Palio 1 Celta Gol para o primeiro carro. E aí, segundo, terceiro carro, sei lá, pega algum sedã compacto assim. E aí em terceiro, ou às vezes até já no segundo, o cara já vai pegar um SUV compacto ali com a impressão de que tá pegando um carro maior, né? Pra também ostentar e tudo mais. E aí, obviamente, não sobra nada pros Betinha, ou melhor, não sobra nada pros Bravo, né? Infelizmente, pro Bravo, i30, Golf, tanto faz. Todos esses carros médios, assim, hatch médio, inclusive, é uma categoria que, infelizmente, está morrendo. A gente tem ali o nosso querido Cruze, que está sobrevivendo ali. Inclusive, está com seus dias contados, diga-se de passagem, mas que está aí sobrevivendo com aparelhos, né? Infelizmente. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque aí você que gosta de carro e você quer pegar um carro que sai muito da curva, que a galera fala, você que quer um carro não só para ir do ponto A ao ponto B, mas que quer ter um carro bacana, que você olha e fala, putz, cara, esse carro você pensa e olha, putz, cara, eu sempre quis ter um carro, eu gosto de carro, eu quero dar uma acelerada, não quero um carro lento, eu não ligo tanto para mecânica, eu não ligo tanto para consumo, eu quero pagar para ter um carro melhor, mais bonito, mais equipado e tudo mais, nem que eu precise sacrificar um pouco mais de algumas coisas, né? Alguns sacrifícios financeiros, alguns sacrifícios assim de tempo também, né? E pesquisa de alguns problemas e tudo mais. Tem gente, cara, essas pessoas elas existem, tanto que se elas não existissem, né? Assim, acho que o meu canal não ia ter 0 views, não que o meu canal tenha muitas views, mas muita gente aqui que entra no canal pesquisando sobre Fiat Bravo é muito esse perfil, o cara que quer ter um carrinho bacana e quer ter um carrinho assim acima da média, pagando pouco, certo? Mas pagando um pouco mais para manter e tá consciente disso. E aí, voltando ali ao que eu falei das comunidades, né? Você quer pegar um carro assim, um carro um pouquinho mais fora da curva, você obviamente vai precisar de informações de como manter, para não gastar dinheiro, para não levar em mecânico ruim, para não levar em mecânico mequetrefe, entendeu? Às vezes vai ter soluções simples que você já resolve na sua casa, se você for um cara assim mais esperto, mais desenrolado. Isso aí é básico, até mesmo para qualquer carro. Mas quando a gente fala de carros um pouquinho mais valorizados, que você não vê muito na rua, você tem que estar sempre nas comunidades, certo? E aí é uma coisa que eu sempre preguei aqui nesse canal, galera, entra no grupo do Facebook, não tem Facebook, cria o Facebook. Não tenho mais Facebook, volte a criar no Facebook, ou recupera o teu Facebook velho. Acho que grande parte das grandes comunidades automotivas, elas estão no Facebook, certo? Porque é uma galera um pouquinho mais velha, o povo mais novo tá muito no Discord, no Twitter, e essa galera não tá. A galera, no caso, comunidades automotivas no geral, seja comunidades de um Virtus, de um Cronos, de um Celta, de um Bravo, elas não estão no Twitter, galera, elas estão todas no Facebook. O Facebook, ele concentrou a comunidade de carros lá, e não tem o que fazer, e eu acho que isso não vai mudar nem tão cedo. E é dessa forma que você troca conhecimento, que você faz amizades, que você gasta menos dinheiro, entendeu? Então é basicamente isso. E aí que tá, né? Nessa semana eu consegui constatar isso fisicamente, né? Porque eu nunca tinha ido num encontro de carro. O encontro CDR, inclusive, é uma coisa que eu até... E aí já vamos falar um pouco mais do encontro. Inclusive, se você não viu o vídeo do encontro, que eu acho que esse vídeo tá muito bom, na minha opinião, né? Acho que foi um dos melhores vídeos que eu fiz nesse canal. E veja, por favor, dê feedback também do vídeo e tudo mais. Eita, o carro parado ali. Droga, mano. Enfim, veja o vídeo que tá muito bom, galera. Até recomendo você ver esse vídeo antes desse, inclusive, né? Mas assim, o Encontro CDR, basicamente, para quem não sabe, CDR é um canal chamado Carro de Review, onde
o autor, ele faz review de carros, né? Você fala, nossa, que impressionante, todo mundo faz isso. Sim, mas os reviews dele são um pouquinho mais diferenciados, né? Ele pega unidades específicas de carros específicos, principalmente de carros comuns, né? Até na descrição dele é carros comuns, review de carros comuns para pessoas comuns, é muito sobre isso, inclusive. E ele faz uma análise não só sobre o carro em si, mas sobre todos os aspectos culturais, financeiros, econômicos e tudo mais que esse carro ele tem, ou que tudo envolvido a esse carro teve ali na época que ele foi lançado, na época que ele estava em linha, né? Até porque são muitos carros antigos que são analisados lá. E é muito importante eu falar isso porque, tipo assim, é um formato de análise muito diferente do que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia você pega um canal, e eu não estou falando mal desses canais, até gosto muito, mas você pega, por exemplo, um canal do Xinão, ou um canal, o Carro-Chefe, eles só analisam o carro e tá tudo certo, né? Esse canal ele já faz uma análise um pouquinho mais socioeconômica e cultural que aquele carro teve. Nossa, Melinho, mas dá pra se aprofundar tanto quando a gente fala de carro? Pô, cara, dá. Por exemplo, a gente pode falar muito, posso dar um exemplo muito básico aqui, mas quando você vai analisar um Golf, você pode falar muito sobre a cultura de tuning, você pode falar muito sobre a cultura de rebaixar carro, que para alguns pode não ser cultura, para algumas pessoas não gostam, mas existe todo ali um movimento social que aquele carro, quando ele lançou, ele provocou, entendeu? E é isso que esse canal fala muito sobre. Então, assim, recomendo muito esse canal, beleza? E só vejo que vocês vão curtir. Só uma coisa importante aqui que eu tenho que falar é que esse canal ele fala muito sobre política, certo? E tem muitos posicionamentos de esquerda. E aí, caso você vá chegar lá desavisado e falar, pô, Melinho, você me recomendou um canal ali de petista, não sei o que, cara, calma. Não absorva isso, absorva mais conteúdo sobre carros, tá? Eu mesmo não concordo com nada que é falado aqui, lá quando o cara fala sobre política, né, sobre as opiniões políticas do autor, não concordo com nada, mas não significa necessariamente que não dá pra tirar nada, só porque o cara teve algumas funções políticas que, na minha opinião, são inclusive uma bosta, não necessariamente significa que o conteúdo dele todo é se jogar fora, muito pelo contrário, é um conteúdo muito bom. Tanto que, se eu não achasse bom, eu não teria andado ali mais de 300 km pra encontrar com a comunidade, né? Mas a ideia desse canal sempre foi, desse canal no carro do carro de review, sempre foi de fazer vídeos de carros para pessoas comuns, para pessoas que não têm muita grana, para as pessoas que não são da classe média, não são da classe média alta, na verdade são da classe média baixa, ou pobre mesmo, né? Pobre hoje em dia não tem carro, né? Isso é uma coisa que a gente já pode deixar claro aqui, que o pobre no Brasil hoje não tem carro. Mas a classe média baixa, pelo menos, ela consegue ali ter alguma coisa. E eu vejo, e aí é um ponto muito importante citar aqui, que os grandes canais automotivos, ele não tem muito essa... Como é que eu posso dizer? Eles não conseguem criar uma identificação com a galera que é mais pobre, assim, digamos assim, a galera que tem menos grana, mas que ainda assim compra um carro muito mais por uma questão de necessidade, e às vezes por uma questão de gosto também, cara. Tem muito jovem aí que sempre teve uma paixão por carros e vai comprar ali um carro mais antigo, um carro mais velhinho. E você não vê, tipo, tantos conteúdos virados para essa galera. Quando você fala de conteúdo automotivo, principalmente algo muito generalizado ou muito popular, é muito mais para uma classe média alta que tá ali comprando um carro zero, tá ligado? E eu vejo que os grandes canais ele tem muita dificuldade de falar, não só com o público que tem menos grana, mas com também o público mais jovem, né? E o público mais jovem também, é difícil interessar o público mais jovem por questões financeiras, e eu compreendo totalmente isso, mas eu não vejo tanto esse esforço por parte desses canais. E aí que eu falo, a CDR ela tem muito esse pretexto de tentar puxar o jovem que gosta de carro, como também puxar a galera que tem menos grana, né? No geral ali classe média baixa, beirando ali pobre, mas que ainda precisa de um carro, ou às vezes gosta de um carro também, né? Que tem essa galera também. E aí que tá, galera, eu vi isso pessoalmente, sabe? Eu vi essas pessoas pessoalmente nesse encontro, tá? Obviamente eu vi muita gente que tinha muita grana, eu vi muita gente assim, e eu não tô julgando o público nem nada do tipo, tá? Mas eu vi muito garoto assim, pô, que parece que ele tinha acabado de fazer ali o seu dever de casa do ensino médio e foi pro encontro com um carro de 200 mil reais que obviamente foi o pai dele que deu, né, cara? E aí eu falo pra vocês, eu não consigo ter identificação nenhuma com esse tipo de pessoa, tá ligado? Eu não consigo ter. Tanto que você viu que, assim, muitos carros caros lá no vídeo do evento mesmo, eu olhei e falei, cara, legal esse carro, mas é isso, sabe? Mas o que eu parei pra conversar mesmo, e aí a Belinha tá de prova, foi a galera mais simples, foi a galera ali que chegou com os carros mais básicos, mas que você via que eram carros básicos, eram carros antigos, mas eram carros que a galera, tipo, o cara que tinha um carro dele, cara, posso dar os exemplos mesmo que eu falei, pô, tinha no vídeo eu mostrei o carinha da Paraty, o carinha daquela Mercedes Classe A, aquela Palio Weekend, os Peugeotzinho 206 SW também, eram carros de pessoas simples,
Eram carros simples, de pessoas simples, mas carros bem cuidados, carros caprichados, que a galera que tinha aqueles carros eram pessoas que gostavam de carro. E aquilo ali, cara, me deixou, como é que eu posso dizer? Encantado, velho. Encantado é a melhor palavra. Porque ali eu me identifiquei, eu falei, cara, eu tenho um carro simples, eu tenho um carro que é desvalorizado, mas que eu gosto do meu carro, eu gosto de cuidar dele, cara, eu já gosto de carro, sabe? Eu tenho um carro porque eu gosto. Então eu gosto de cuidar do meu carro, eu gosto de andar no meu carro, eu gosto de tudo que ele me proporciona, sabe? Nossa, Mary, mas você tá fazendo isso só por um bem material? Cara, às vezes mano, a gente não vive só de... A gente não é de aço, tá ligado? A gente pode gostar de coisas materiais. E eu gosto de carro, tá ligado? Eu gosto do meu carro. E eu vi que existem pessoas que pensam dessa forma também, tá ligado? E tipo, não tem tanta grana, não é tão rico, mas, pô, quis ali pegar um carrinho que ele gosta e cuida do carro e mantém o carro ali, tá ligado? E é esse tipo de público que eu também quero cativar aqui no meu canal. É claro que todo mundo é bem-vindo, não tô falando isso, mas a ideia aqui, inclusive, é fazer vídeos pra essa galera que tem menos grana, mas que às vezes precisa de carro, ou às vezes que gosta de carro e gosta de cuidar do próprio carro, gosta às vezes de mexer no próprio carro, entendeu? É um estilo de vida, cara, é um lifestyle que as pessoas, infelizmente, por motivos financeiros mesmo, né, por motivo de que o nosso país ele não tá muito fácil de viver, já era um nicho antes e tá ficando um nicho muito maior, né? Você vê, nos anos 2000 era muito fácil o cara ter, sei lá, um Gol, um Unozinho, um Celtinha, e aí ele começava a chunar o carro dele. Eu digo chunar, não no sentido tão pejorativo assim, mas no sentido mais de fazer coisas que eu não gosto, tá? Mas, por favor, não leve isso como uma ofensa, até porque não sei se alguém vai se ofender com isso, mas enfim. Mas o carinha gostava de botar ali, sei lá, uma roda maneira, rebaixar o carro. Hoje em dia, cara, essas pessoas elas estão muito mais difíceis de se encontrar. Porque naquela época já eram pessoas que eram de classes não tão abastadas. E hoje em dia, essas classes não tão abastadas não estão nem conseguindo comprar um Celta. Você vê. Então, assim, é muito complicado. Mas o encontro viu que ainda assim essas pessoas elas existem. Elas são raras, mas que elas estão aí. E que eu acho que a gente tem que se unir muito mais aí para fortalecer muito mais a comunidade automotiva, né? E a comunidade do Bravo também, eu sinto que tem muita gente assim, né? Porque, de novo, é o que eu falei no começo, é um carro mais desvalorizado, é um carro mais simples, todo mundo, a maioria que compra um Bravo, obviamente é um cara ou que gosta de carro, ou que precisa de um carro, mas não necessariamente é um cara rico. Mas uma velha máxima que eu vejo tem muita gente que compra o Bravo e não necessariamente porque, foi a minha melhor opção. Não, às vezes foi o dinheiro dele, ele compra o melhor carro que o dinheiro dele pode comprar. E hoje em dia, com 30 mil reais, é muito difícil você encontrar, com 35 mil reais, é muito difícil você encontrar um carro que tenha todas as qualidades que esse aqui tem, certo? Então assim, galera, acho que, não sei se vocês entenderam muito bem o ponto, eu dei uma devagada muito grande aqui, mas o meu ponto é que, apesar do quão difícil é ter carro hoje em dia e o quão as pessoas estão, inclusive, até tendo assim, um certo receio, uma certa repulsa, e repulsa mesmo, cara, eu vejo que as pessoas lidam como ter carro com uma repulsa às vezes. Apesar de tudo isso, eu sinto que a comunidade automotiva, que não tem tanta grana, ela ainda tá viva sim, tá viva nas redes sociais, tá viva em espaços físicos. E é muito bom quando você encontra ela nesses espaços físicos, porque nos espaços virtuais, beleza. Você troca uma ideia, sei lá, no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, no R/Carros. Inclusive eu falo muito sobre o R/Carro, porque essa galera tá lá, cara. Mas quando você encontra essas pessoas com esses carros e vê também esses carros, aí você fala, cara, isso aqui é muito bom, mano. Essa galera é muito brava, mano. Essa é a comunidade que eu quero fazer parte, sabe? Então assim, mano, o que vocês acham sobre tudo isso? Vocês já foram em outros encontros de carros e tiveram essa sensação de identificação, de admiração também da galera tá cuidando dos seus carros e que gosta de carro? Comenta aí, que a gente vai trocar uma ideia sobre isso aí nos comentários. Como vocês sabem, eu respondo a todos os comentários. Beleza, meus amigos? Bom, acho que é isso. Melinho daqui e valeu!